Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Como é bom ter a sua companhia. Eu sou Lívia Zanolini e nessa semana vamos falar sobre o sono e a epidemia de medicamentos para dormir. Gente, quem sofre ou já sofreu de insônia, que seja por um dia, sabe o quanto é desesperador. E mais do que agradável, dormir bem é fundamental para a saúde. O sono é o momento em que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, além de regular o metabolismo. Quando há comprometimento nesses processos, pode surgir problemas na área da saúde física e também mental. Hoje, mais de 11 milhões de brasileiros que utilizam medicamentos para tratar distúrbios do sono foram apontados pelo IBGE. E para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde a doutora Sandra Doria e a doutora Luciana Palombini, ambas médicas do sono. Muito obrigada pela participação de vocês, doutora Sandra, doutora Luciana, bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. Agradeço. Vou começar então aqui com a doutora Luciana, que está do meu lado. Doutora, eu já até destaquei na abertura, né? Dormir bem, ter uma boa noite de sono é muito agradável, mas é muito além disso, né? Por que o sono, eu trouxe algumas informações de spoiler, é tão importante para a nossa saúde? Então, tem dois aspectos fundamentais do sono, que é o bem-estar. Então, acordar bem, qualidade de vida e bem-estar, que é fundamental. Então, quando a gente não dorme bem, já por 1 a 2 noites, prejudica a qualidade de vida, altera o humor, né? Tem consequência já no dia seguinte quando a gente não dorme bem. E ao longo dos anos, um sono inadequado, distúrbios do sono, dormir menos do que a gente precisa, também aumenta o risco de diversas doenças, né? Porque prejudica o nosso sistema de defesa, porque um sono adequado é fundamental para as nossas defesas. Então, ao longo dos anos, quem não dorme bem aumenta o risco de doença cardiovascular, né, infarto, AVC, metabólica. Ao longo dos anos. Ao longo dos anos é um fator de risco para diversas doenças, né? Então acaba sendo para prevenção de doença e para bem-estar, são as duas coisas principais. E tem a questão da saúde mental também, que é muito importante. Para o equilíbrio da saúde mental, sim, né? Então, para a gente se sentir bem, né? Então, como eu falei, quando você dorme mal, afeta o humor, sempre. São pessoas, né, que dormem mal ao longo dos anos, vai sempre ter um aumento do risco de doença psiquiátrica ou piora de uma depressão e uma ansiedade, né? Sim, doutora Sandra, existe uma métrica que aponta essa é a quantidade ideal para se dormir todas as noites? Existe, mas veja, isso pode ser um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Existe uma média, então, os adultos, em torno de 7 a 8 horas por noite, é o ideal para a pessoa dormir, mas o mais importante é aquela pessoa se sentir disposta e se sentir com um sono reparador. Para esse sono reparador, você não vai olhar só para a quantidade, você vai olhar naquela quantidade como está sendo a qualidade desse sono, então não importa só dormir aquela quantidade específica, você precisa ter uma qualidade e você precisa ter ritmo. Hoje em dia, o ritmo está sendo colocado como tão importante quanto a quantidade. Ou seja, você dormir em horários até 1 hora de diferença de um dia para o outro e também acordar com diferença de no máximo 1 hora de um dia para o outro. Essa ritmicidade é muito importante, até afetando em relação à mortalidade da pessoa, comparando com a quantidade e a qualidade. É o tripé do sono não reparador. Quando a gente fala de distúrbios do sono, você mais uma vez, doutora Sandra, são variados, imagino, né? Não existe só um problema e muito menos uma causa única para que haja algum tipo de distúrbio. Queria entender um pouco mais desse universo. Sim, na verdade a gente tem distúrbios de manutenção do sono, de início, do despertar precoce, que são as insônias, que você tem essa dificuldade de iniciar o sono com consequências diurnas de não ter dormido o tempo adequado, de uma forma adequada e tendo disponibilidade para isso. Não é que você tem a disponibilidade, mas você não consegue. Então a gente tem os distúrbios de despertar e de manutenção do sono. A gente tem os distúrbios grandes respiratórios, que são os distúrbios que a pessoa dorme, consegue pegar no sono, mas ela tem alguma dificuldade na sua via aérea que faz com que esse paciente não consiga respirar de uma forma adequada. E a respiração é extremamente importante para a manutenção de uma boa qualidade do sono, que é aquele tripé que eu comentei. Sim. E existem outros distúrbios menos prevalentes,
como as parassonias, que é o sonambulismo, despertar confusional, vários outros distúrbios, como movimentos de pernas, né? Então, o paciente ele tem uma inquietude nas pernas com distúrbios de movimento. Então, é uma gama muito grande de distúrbios de sono, sendo os principais a insônia e os distúrbios respiratórios do sono. Sim. Dá para a gente explorar um pouco mais essas causas, para além dessas já citadas pela doutora Sandra, doutora Luciana, porque eu, como pessoa ansiosa, sei que pode custar uma boa noite de sono aqueles dias de maior ansiedade, por exemplo. Sim. A ansiedade, por exemplo, é bem relacionada com a insônia, né? É a associação que um piora o outro. Então, isso entra num conceito que é assim, que a gente sabe que para dormir bem à noite, a gente tem que ter um equilíbrio das 24 horas. Então, a ansiedade é um exemplo hoje importante, que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Então, o controle da ansiedade, desde que a gente acorda de manhã, então a gente ter uma rotina de vida, que a gente equilibre essa ansiedade, é fundamental para dormir bem. Então, aí já entra na parte do manejo dos problemas de sono, né? As questões da ansiedade. Então, tudo que causa uma agitação exagerada do nosso cérebro, ansiedade, exposição, a mídia, tudo isso vai atrapalhar a qualidade do sono e entra dentro das insônias, como a doutora Sandra falou, que daí pode ser tanto a dificuldade em iniciar ou não. Dificuldade em manter o sono também pode ser gerada por essa ansiedade. Para além dessas questões mais graves, dessas causas mais graves, por exemplo, atividades que você faz antes de dormir, alimentos que você consome poucas horas antes de dormir. Tudo isso pode atrapalhar ou ajudar a pessoa a ter uma boa noite de sono? Muito, muito. Isso é a parte comportamental, que é fundamental. Todo mundo que tem insônia, tendência à insônia, ou para qualquer, mesmo que não tenha queixa, entra na questão da higiene do sono, que é muito falada, né? Então, o excesso de estímulo à noite hoje é a principal causa da insônia nas pessoas. Então, é aquela história. Celular. As pessoas chegam muito cansadas do dia e querem relaxar. Então, fica na frente lá do Netflix, junto com o celular, sempre sobra alguma coisa de trabalho. Isso não relaxa, doutora? Eu achei que relaxava. Então, na verdade, assim, o que relaxa para uma pessoa não relaxa necessariamente para outra. Então, o celular tem dois aspectos. Tem a iluminação, então a história da luz branca, luz azul, que é ruim, e o conteúdo. Então, se você olha uma coisa relaxante no celular, inevitavelmente você vai lá no Insta, acaba entrando nas outras coisas, e as coisas vão estimular, mesmo que seja um estímulo bom, é estimulante. Né? Desperta, né? Desperta. Então, a pessoa, nossa, achei aquilo super legal, interessante, aquele comentário, aquele documentário, mas aquilo estimula. À noite, a gente tem que sempre diminuir o estímulo, né? Então, aquela história que a gente escuta, né? O ideal seria lá 1 hora antes de dormir já desligar o celular, ver um pouquinho de televisão, mas já diminuir as luzes brancas, luz azul. Uma das coisas boas é a leitura, então antes de dormir tem que diminuir, como eu falei, essa história do excesso de ativação. Isso vai de um dia a dia um pouco mais equilibrado, de um exercício regular, do manejo adequado das atividades do dia, do direcionamento dos problemas, para não deixar pendência estressante de trabalho à noite. Então, envolve tudo isso para a pessoa dormir bem. Então, à noite tem que diminuir, então é uma boa leitura, conteúdo, né, leve, coisas leves, a tal da meditação, que é maravilhosa para quem gosta, né? Então, uma das coisas fundamentais é diminuir o estímulo à noite e regularizar amanhã. Então, desde a pandemia, uma coisa que tem atrapalhado muito o sono das pessoas é essa flexibilidade maior no horário de acordar, que daí, né, desequilibra o nosso ritmo circadiano, o ritmo biológico, e o excesso de estímulo à noite. Então, essa é a combinação que você não vai dormir. Que o cérebro não está pronto para começar o sono, porque você acordou um pouco mais tarde um dia, outro dia, e à noite veio todos esses estímulos. Sim. Então, a gente tem que dormir quando o cérebro está pronto para dormir. Sim. E o estímulo físico, doutora Sandra? Quando eu pratico atividade física muito perto da hora de dormir, eu durmo cedo porque acordo 3h30 da manhã, acordo de madrugada. Eu percebo que quando eu pratico atividade física, eu pratico com um pouco mais de intensidade, de 6 às 7 da noite, e eu vou deitar às 9h30, por exemplo, quase 10 horas, eu tenho dificuldade para dormir, mas eu não sei se é por causa do excesso de atividade física pouco antes. Tem alguma relação? Acho que é na mesma linha de raciocínio que a doutora Luciana falou, né? Se você acelera o teu organismo quando você está próximo do horário de dormir, nas 2 horas anteriores, você está acelerando algo que precisa estar desacelerando. Seja físico ou mental. Seja físico ou mental. Sim. E
Só que, por outro lado, praticar atividade física, se você tiver um horário regular de praticar essa atividade física mais cedo, isso vai ajudar você a pegar no sono. Por quê? Porque você vai gastar mais energia e esse gasto de energia se transforma numa substância que é a que promove o sono, que é a adenosina. Então, essa substância acumulada vai aumentar a pressão de sono na hora de dormir. Só que a pressão de sono na hora de dormir, se você tem um pensamento muito acelerado, com muitas preocupações, vai de encontro e mesmo assim você não vai conseguir dormir. Então, o pensamento é o mais importante. E quando você tem uma pressão de sono boa, ajuda. Mas se você fizer próximo da hora de dormir, você tem um efeito talvez o oposto, que é justamente acelerar no momento que você precisa desacelerar. Então, a dica final você tem que... É super importante ter atividade física, mas num horário mais cedo e de preferência regular. Aliás, tudo na vida, se a gente tiver uma regularidade, é melhor. Alimentação, atividade física, porque a gente tem um ritmo circadiano no nosso corpo, que as coisas são programadas geneticamente para acontecerem em determinados horários, produção de hormônio. Então não adianta você querer comer e ter uma boa digestão de uma feijoada à meia-noite. Não vai acontecer isso, porque a gente tem um ritmo circadiano que regula isso. Em relação à alimentação, eu queria mais informações. Por exemplo, independentemente da hora que a pessoa dorme, ela pode comer, no máximo, até que momento? 1 hora antes, 2 horas antes? Bebidas também, bebida alcoólica, se isso interfere? Vou começar pelo último. Então, a bebida alcoólica, ela... A princípio parece que melhora o teu início de sono, porque te faz... Parece que relaxa, sono, né? Parece que relaxa, você fica mais mole. Mas não, na realidade você pode até adormecer mais rápido, mas você tem uma qualidade de sono ruim. Você fragmenta mais o sono, você tem despertares mais frequentes, além de diminuir uma quantidade de uma determinada fase do sono que é muito importante, que é o sono REM, que é onde a gente tem o relaxamento da nossa musculatura, equilíbrio de memória. Acontece quando, mais ou menos, essa etapa? É mais na segunda metade da noite, que é quando mais a gente lembra que sonhou. Quando a gente dorme e lembra muito, geralmente você teve despertares nessa fase específica do sono. Então, o álcool é maléfico, no final das contas, para o sono. A alimentação, se você se alimentar de alimentos mais gordurosos, pesados, próximo da hora de dormir, você vai estar realmente tendo muita preocupação do teu organismo com a tua digestão. Então, também não é algo interessante. O ideal é que você tenha nas 2 horas que antecedem o sono, a alimentação mais leve. É que muitas vezes isso é difícil você orientar isso para uma pessoa que às vezes sai da faculdade a hora que ele vai dormir. Então, o ideal é você individualizar o paciente, ver o que é possível para cada um e trazer ele para que... Bom, será que não dá para você levar para a faculdade um lanche e aí não ter uma refeição tão grande próximo da hora de dormir? Porque aí você vai facilitar o teu sono, você tendo um estômago não funcionante. O estômago não está preparado para funcionar tanto nesse horário da hora de dormir. Então, a alimentação, ela é importante por conta disso, e a regularidade dela também, porque o organismo ele vai se habituando. Então, se eu jantei esse horário, 2, 3 horas depois, é o ideal para eu dormir. Então, a regularidade é fundamental. E o café, doutora Luciana? Não dá para deixar de falar do café, né? O café é uma coisa muito interessante, porque até existe um marcador genético hoje para identificar a sensibilidade à cafeína, que é extremamente variável entre as pessoas, né? Então, de maneira geral, a gente fala assim, né? Até às 6 da tarde e tal. Para quem dorme mais ou menos? Para quem vai dormir lá às 10, 11. Mas isso não é para todo mundo. Tem pessoas que têm que parar o café depois do almoço ser o último. Então, existe um efeito muito forte em algumas pessoas, porque pode ficar até 8, 9 horas em ação, né, no sistema nervoso central. E a gente lembrar que o descafeinado também tem um pouco de cafeína. E o chá então, a pessoa, sim, os chás, né, o chá verde e tal. Então, a pessoa tem que meio que testar, porque existe essa pessoa que vai fazer diferença se depois lá do almoço não tomar mais nenhum café. Vai afetar o sono, então depende um pouco da pessoa, mas de maneira geral pode ficar até 6, 8 horas. Porque o café traz muitos benefícios para a nossa rotina, vamos colocar assim, não vou nem dizer para a saúde porque eu não sei, é a senhora que vai me dizer, mas para a nossa rotina, para quem pratica atividade física, parece que funciona quase que um gás extra, né? Ajuda a gente a ficar mais ativo.
na concentração para quem Sim. acorda muito cedo. Sim. Então, não é tirar o café completamente. Não é tirar. Moderar. Moderar, assim, né? De maneira geral, como eu falei, tem que ser lá 5 da tarde, mas parar. Mas para algumas pessoas tem que ser, depois do almoço, ser o último e não tomar mais. Sim. É bem individual. Pode falar, doutora. O café, às vezes, pode inibir a percepção da pessoa de que não está tendo um sono tão reparador. Por quê? Porque quando ela acorda de manhã, o ideal, ela tá com uma atividade mental boa, ela não precisar do café para se manter bem. E às vezes o fato de você precisar de tanto café é uma bengala para aquele sono que não foi de qualidade. E a pessoa fala, não, eu não sinto sonolência. Exato, eu não sinto sonolência. E, na verdade, ela não sente porque ela está sendo dominada pelo café, o tempo todo tomando café. A gente cria uma certa dependência, a gente desenvolve uma dependência da cafeína nesses casos, doutora, porque às vezes você começa com 1, 2, 3 xícaras. E aí, de repente, você começa a 4ª, a 5ª, e aí aquilo vai te dando a sensação de que está tudo bem. Isso acontece também ou não? Eu não sei dizer em termos de dependência química, não sei... Mas psicológica, mas psicológica, sem dúvida. E se você sente esse bem-estar, você busca o bem-estar ao longo do dia, né? Mas acho que é importante a gente frisar que se você está sentindo que ao longo do dia você está precisando do café para manter a atenção, o foco, a capacidade mental de se focar em alguma determinada coisa, é importante você pensar, bom, será que eu estou tendo um sono de qualidade? Porque não deveria ter isso ao longo do dia, essa bengala, para você conseguir ter esse dia produtivo. Deixa eu trazer umas informações aqui para a audiência e já quero ouvi-las mais. Gente, um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz em setembro agora de 2024 mostrou que 72% dos brasileiros sofrem de distúrbios e condições que afetam a qualidade do sono, seja impedindo a pessoa de cair no sono, de adormecer, interrompendo o momento de descanso ou o tornando insuficiente para a recuperação do organismo. E de acordo com o Instituto do Sono, a apneia e insônia são os principais motivos que levam as pessoas a não descansarem devidamente. E aí, nesses casos que eu citei, que são as maiores causas, doutora Luciana, como se dá o tratamento para essas questões? Tem que primeiro individualizar, a pessoa tem que ser avaliada por um especialista do sono. Então, vamos falar um pouquinho da insônia. A insônia, a dificuldade inicial manter o sono, né, é principalmente associada a hábitos inadequados junto com uma tendência. Tem pessoas que têm uns hábitos ruins e não dormem mal. Existe uma tendência individual para isso. Então, a insônia é, como eu falei, gerada por essa tendência e sempre associada a maus hábitos de sono. Aquela coisa que eu falei, o excesso de estímulo à noite, um estilo de vida inadequado, um estresse desequilibrado, variação no horário de acordar, excesso de estímulo, substâncias estimulantes à noite. Então, o tratamento da insônia tem que identificar que a pessoa que está com queixas de insônia tem sempre alguma coisa que está faltando. Então a pessoa, fiz tudo e ainda não durmo bem. Tem sempre alguma coisa, tem que avaliar a parte psicológica, né? A depressão, a ansiedade tem que ser tratada, né? E o uso de medicações é cada vez menos, né? Porque todas elas têm risco de dependência e efeito colateral. Então a gente prioriza essa parte de mudança comportamental. Se precisar, usa medicações específicas com menor chance de dependência por curto período de tempo. Então é caso a caso, mas de maneira geral a prioridade sempre é fazer essa mudança comportamental para entender que é a causa da insônia. A causa da insônia tem que ser tratada, que é o porquê que a pessoa está dormindo mal. Então, isso do ponto de vista da insônia. Do ponto de vista de problemas respiratórios do sono, né, o ronco, a apneia, também tem que ser avaliado. Existe uma tendência familiar, a pessoa ronca porque o pai e a mãe roncavam. Os fatores de risco principais é o excesso de peso e questões nasais, né, a área da minha colega, que é muito ignorada, tem muitas pessoas que não respiram bem pelo nariz, isso aumenta a chance de roncar e nunca avaliou o nariz. Né? Então, avaliar o controle do peso, a parte nasal, né? O uso de álcool também piora a parte da apneia, então a posição também piora o risco do ronco. E dependendo do caso, são os aparelhos específicos e, em alguns casos, a indicação cirúrgica. Sim. Né? Então, o aparelho aquele de dentista, né? Que a gente chama o aparelho intraoral, que é uma plaquinha, ou a tal máscara, o CPAP,
que para alguns pacientes é o que resolve, eles ficam muito bem, então tem que ser caso a caso avaliando esses diferentes fatores de risco. Muitos pacientes recebem essa indicação de cirurgia, doutora Sandra, ou não? Medicamentos, algumas mudanças na rotina para esses pacientes com apneia já são suficientes? Pode ser que sim. Na verdade, o paciente com apneia, ele precisa tanto do exame de polissonografia para fechar o diagnóstico, para descobrir a doença. O ronco é só a ponta do iceberg. Roncar é só o barulho. A apneia pode vir por baixo e que a pessoa, às vezes, não tem esse conhecimento. Então, primeiro eu faço o diagnóstico. Depois que eu fiz o diagnóstico, eu preciso saber como é o exame físico desse paciente. Então, é a partir do exame físico, da via aérea do paciente, como que é o nariz, como que é a garganta, o quão aberto ele é, se tem algum estreitamento, alguma alteração anatômica ali, é que eu vou dizer se esse paciente é cirúrgico ou não. Então, não é quem quer operar é factível de ser operado, não. Depende desses dois fatores e o exame físico é o principal. Então, dependendo do exame físico, a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, que pode ser no nariz, pode ser na garganta, pode ser uma cirurgia maior ou menor, a depender de cada caso. Então, existem sim pacientes que, por um período curto de tempo, precisam usar o aparelho que a doutora Luciana falou, por exemplo, o CPAP, para conseguir perder peso e perdendo peso, ele já não precisa mais usar o aparelho. Ele vai passar a poder ser operado, porque pode ser que naquele momento tão obeso ele não possa ser submetido a um procedimento cirúrgico. Ou ele precisa fazer uma cirurgia nasal para abrir a via aérea, para conseguir respirar melhor, sem ter a dificuldade de nariz entupido, e aí com isso a gente vai conseguir fazer com que essa via aérea funcione mais tranquilamente. Então tem casos que são tratamentos temporários e depois cirúrgicos, ou vice-versa. Então, cada caso é um caso e precisa ser individualizado para poder ter o tratamento adequado. E geralmente, na infância já é possível identificar isso? Ou tem gente que sofre quase que metade da vida para depois procurar um especialista e resolver o problema? Então, infelizmente, a gente ainda pega pacientes com 40, 50 anos, que deixaram de ser tratados na infância. Então, o respirador oral, aquela criança que ronca, que dorme com a boca aberta, que baba no travesseiro, que tem um sono muito agitado, essa criança precisa ser avaliada, porque essa criança ela pode ter ou um aumento de tecido adenoidiano, amidaliano, que são estruturas que crescem na faixa etária de 2 a 6 anos e que, se não forem bem orientados e tratados nessa faixa etária, ao longo da vida eles se tornaram um respirador oral, com um palato, com um céu da boca muito estreito, e a língua não acopla e ela acaba caindo para trás e causando o ronco e a apneia. Então, a criança é o foco da gente conseguir fazer ele ter uma via aérea boa, para que no futuro isso não venha ser associado aos muitos outros fatores de risco que a doutora Luciana comentou. A idade, o sexo masculino. Então, o aumento da idade faz com que você aumente a chance de ter apneia, porque você fragiliza a musculatura, você aumenta a chance de diminuir esse calibre da via aérea, e redistribui a gordura quando você vai ficando mais idoso. Tudo isso aumenta a chance de você ter apneia. Se você já tem um paciente que lá atrás ele já tinha uma via aérea ruim e não foi tratada, maior a chance desse paciente ter uma apneia mais grave. Sim. A gente estava falando aqui, doutora Luciana, o quanto para alguns casos, não sei se eu posso dizer muitos, a mudança de rotina, os hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física podem ajudar o paciente a ter uma boa noite de sono, mas em alguns casos os medicamentos vão ser essenciais. E antes de falar mais sobre isso, eu tenho dados aqui, gente, sobre o aumento na venda de remédios para dormir. Isso vem se tornando uma preocupação nos últimos anos, principalmente depois da pandemia da Covid-19. No ano passado, mais de 17 milhões de buscas por melatonina foram feitas no Google e pouco mais de 9 milhões e meio por Zolpidem. E de acordo com o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros usam hoje medicamentos para dormir. É uma preocupação que vem aumentando e mesmo porque muitas pessoas conseguem acesso a determinados medicamentos sem a orientação dos médicos, Como é que está essa situação? A procura por esses medicamentos, quem realmente precisa? As pessoas, esse é um problema que as pessoas querem a solução, o remédio vai dar aquela tal solução mágica que não existe. Tomou, porque a questão do remédio para insônia é isso, não existe um remédio que só o tratamento com remédio vai resolver o problema do sono. E as pessoas têm uma grande dificuldade da mudança do estilo de vida. A grande dificuldade. Isso que as pessoas têm que entender. Tem que haver mudança, sempre.
Todos os remédios. Não existe remédio aprovado seguro para uso contínuo para insônia. Não existe, né? Então não tem. Então, assim, o Zolpidem é o que está causando muita preocupação, porque o Zolpidem, alguns anos atrás, se achava que não criava dependência. Todo mundo usou muito o Zolpidem e hoje a gente sabe que cria uma dependência brutal, dependência forte. Então não é um remédio que pode ser mantido, né, o uso contínuo. Então é isso, a pessoa é um pouco mal informada, não vai no especialista, o vizinho toma, a familiar toma. A pessoa vai tomar a medicação, tem um efeito hipnótico, ela vai dormir mais, né? Não é um sono natural, vai dar dependência e tem risco de efeito colateral, né? Mas tem diferentes tipos de medicações, né? Às vezes a pessoa tem alguma questão psicológica, psiquiátrica, uma depressão, alguma coisa. Então, às vezes, o uso de diferentes tipos de medicações pode ser feito, mas de maneira geral, está sendo um abuso de remédios para dormir, sim. Né? Por isso, porque as pessoas realmente, a gente vê, as pessoas têm essa grande dificuldade, o excesso de estímulo durante o dia. As pessoas estão tomando estimulante durante o dia, porque como as pessoas ficam cansadas, que não dormem bem, acorda cansada e aí precisa de estimulante. Então, né, as pessoas estão tomando estimulante, esse derivado de anfetamina, quando não deveria. Aí estimula muito sério, aí de noite tem que tomar o indutor do sono e o hipnótico, que é o Zolpidem. Então, muito preocupante isso, eu vejo muito frequentemente em pacientes jovens, 40 anos, que é isso, né? Estão nessa rotina, achando que aí tudo bem, porque aumenta a performance. Para quem realmente o Zolpidem é indicado? Insônias agudas, né? Então, teve um falecimento, teve um acontecimento, você de repente se viu ali numa situação de grande preocupação, você precisa de um indutor do sono que seja efetivo, rápido e que te ajude a dormir. O Zolpidem, ele pode ser usado até 2, 3 semanas, mas não de uso crônico, né? Então, é isso que é o pulo do gato. O problema é que as pessoas realmente se baseiam muitas vezes não em médicos e sim em vizinhos e amigos e acabam, foi tão bom usar esse período, vamos continuar, vamos usar mais tempo. E não tem ideia do quão dependente a pessoa pode ficar por conta do uso contínuo dessa medicação. Então, o uso correto é realmente pouquíssimo tempo, insônia aguda. E a melatonina não é um medicamento, mas tem ajudado muita gente também. Para quem ela serve, para quem não serve? Então a melatonina, ela não é um indutor do sono, né? Isso acho que é a primeira coisa que precisa ficar clara. Ela não induz o sono. A gente tem a nossa própria melatonina endógena, né? A gente produz a nossa melatonina. Tomar melatonina não vai inibir a nossa própria, mas não tem esse intuito de induzir o sono. Ele é vendido na farmácia como um suplemento alimentar, então você pode comprar como quiser, e tem trabalhos mostrando na melatonina dos Estados Unidos, fizeram um trabalho com uma gama de marcas, a quantidade completamente diferente, até 300% a mais do que dizia na bula, no rótulo, e além do que encontraram serotonina, além da melatonina. Então, é duvidoso o que a gente tem realmente quando a gente compra uma melatonina vinda de fora, né? E ela simplesmente faz o quê? Ela mostra para o nosso organismo que é noite e que é hora de alentecer o cérebro. Mas se você tomar essa melatonina e continuar no eletrônico, eu brinco eu comparo que é como se você estivesse comendo uma rodela de abacaxi e tomando o teu antiácido. Sim. Você faz uma situação em que não faz sentido. Se anula, né? Não faz o mínimo sentido. Então, a melatonina, ela não serve com o mesmo propósito do que um Zolpidem, né? Quem tem total indicação de tomar melatonina, os pacientes com transtorno do espectro do autismo, pacientes que vão passar por um jet lag, então estão viajando, fazendo uma viagem transcontinental, os trabalhadores de turno, em que hora estão num ciclo de dormir, outra hora estão tendo que ficar acordados. Então, são indicações muito específicas o uso da melatonina, mas as pessoas pensam, mas é um remédio natural. Na verdade, você precisa entender, primeiro, que ele é um hormônio que você própria produz, né? E não tem o efeito de induzir o sono. Sim.
Nosso tempo acabou. Infelizmente, nós recebemos a doutora Sandra Doria e também a doutora Luciana Palombini, ambas médicas do sono. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Tem alguma dúvida? Quer sugerir algum tema para nós? É só enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa entrevista, acesse o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.